Beleza. E, e deixa eu compartilhar aqui a minha tela. O que que acontece? Eu, eu, eu hoje quis, né, propositalmente trazer uma nova abordagem, uma nova temática de aula, né, sem ser slide. Por isso que eu até mandei para vocês com antecedência a estrutura da aula, porque a aula de hoje, ela não necessariamente ela vai precisar de tanto slide, né? Ela não precisaria de tanto slide. Ela precisa muito mais de uma cronologia, né? Cronologia no sentido de que nós vamos falar um pouco sobre os contextos do Pentateuco e cada contexto que eu falarei aqui, ele está resumidamente descrito na nossa apostila. Então, isso significa dizer que tudo que nós falaremos aqui está na apostila. Então, não tem por que eu trazer slide se está na apostila. Eu achei melhor, então, trazer uma estrutura, uma sequência de tudo aquilo que a gente vai falar, né? Então, a gente vai se você conseguiu imprimir, você vai me acompanhando por aí. Se você não conseguiu imprimir, você vai acompanhando aqui pela aula, né? E anotando aí, fazendo as suas anotações. Ou então, a aula, obviamente, ela ficará gravada. E aí depois você pode recorrer aí às aulas gravadas, tá bom? Vai acontecer da mesma maneira. A cada final de tópico, ou a cada dúvida que vocês tiverem, pode levantar a mão tranquilamente, entendeu? E perguntar. E eu acho que hoje vocês vão perguntar alguma coisinha assim, uma outra ali, mas aula de contextos é sempre interessante porque traz muito conhecimento, né? Então a aula de hoje traz muito conhecimento e quem sabe vocês também de alguma maneira possam contribuir com esse conhecimento, sei lá, se vocês, principalmente vocês aí na Europa que tem uma um tato maior, né, com muito aquilo que eu vou falar aqui, principalmente com relação a contexto religioso, beleza? Então vamos lá. A nossa aula de hoje ela vai se dar em 4 partes. Na primeira parte nós vamos tratar do porquê analisar os contextos do Pentateuco. Depois vamos analisar os 3 principais contextos que envolvem todo o Pentateuco, né? O religioso, o apologético e o autoral. Cada contexto desse faz necessário, e aqui eu já começo já o primeiro tópico, né, da nossa aula de hoje, para possibilitar uma abrangência na análise do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Então, por que a gente tem que estudar esses 3 contextos, né? Tendo em vista que os 3 contextos que nós vamos estudar aqui é religioso, apologético e autoral. Mas tem um que eu propositalmente não coloquei aqui, que é o contexto histórico. Professor, por que o senhor não colocou o contexto histórico? Porque o contexto histórico, nós vamos trabalhar ele nas aulas subsequentes, ou seja, eu acho que não vale a pena nós trabalharmos o contexto histórico agora, porque senão a gente acaba adiantando muitas informações que nós falaremos quando estudarmos de fato de verdade Gênesis, Levíticos, Números, entendeu? E Deuteronômio, né? O Êxodo principalmente. Então, vamos começar só com esses 3 aqui. Por quê? Primeiro, entendendo os contextos, a gente possibilita uma abrangência de análise do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Então, quando você estuda os contextos que envolvem o Pentateuco, isso faz com que você compreenda um pouco mais o Antigo Testamento como um todo. Então, se você entende o contexto religioso, por exemplo, fica mais fácil você entender porque no livro dos Juízes o povo já está mergulhado numa idolatria e vive no loop infinito de pecado, pedido de socorro, Deus perdoando e mandando libertador, Deus libertando e depois pecado de novo. Então, isso tudo que acontece lá no livro dos Juízes, você entende conhecendo um pouco do contexto religioso, tanto babilônico quanto egípcio. Se você conhece um pouco do contexto apologético, você entende por que é que os profetas clamam tanto
por um despertamento espiritual do povo. Isso porque você conheceu o contexto apologético. Então, se você conhece o contexto autoral, você não se permite cair nas garras do liberalismo teológico que assola principalmente a Europa, onde vocês vivem, que o tempo todo fica afrontando a autoria mosaica, dizendo que Moisés não escreveu o Pentateuco. Então, é muito interessante estudarmos os contextos justamente porque ele vai possibilitar, vai abrir a nossa mente, entendeu? Vai colocar um óculos maior no nosso rosto e a gente vai conseguir enxergar melhor nuances ali na nossa leitura do Novo e do Antigo e do Novo Testamento, né? Mas além disso, a gente também compreende melhor certas atitudes e fatos ocorridos na Bíblia como um todo. Então, você entender o contexto do Pentateuco, você compreende perfeitamente, né? Não vou dizer plenamente, mas você consegue delinear melhor, né? Ter uma compreensão melhor de certas atitudes que acontecem durante a tua leitura da Bíblia. E não apenas isso, né? Você conhecer os contextos do Pentateuco vai ajudar você com a exposição pública, né? Te dá um conhecimento melhor para a exposição pública. E quando eu falo aqui de exposição pública, eu estou me referindo a aulas que você pode dar, pregação que você pode fazer, estudos que você pode fazer e, sobretudo, na minha opinião, o mais interessante, o mais importante, no seu devocional, né? Então, não tem nada melhor do que você conhecer um pouco do pano de fundo, né, que envolve ali o Pentateuco, para que quando você possa ler o Pentateuco, você compreenda melhor do que está se passando. Só a nível de exemplo, vocês lembram quando eu falei dos Ixos? Não sei se vocês lembram dos Ixos que eu falei lá de Êxodo, capítulo de número 1, né? Que tem aquela frase lá no versículo 8 de Êxodo 1, e se levantou um novo faraó que não conhecia a história de José, né? E aí a gente primeiro conhece um pouco do contexto. Por que é que um faraó se levantou e não conhecia a história de José? Um camarada que há pouco tempo tinha livrado o Egito do maior colapso da história do Egito. Como é que um cara ele pode subir ao trono e não conhecer a história de um homem que teve uma ideia brilhante administrativamente falando de fazer um planejamento e esse planejamento impedir que uma fome de 7 anos extinguisse por completo, né, os egípcios da face da terra? Como é que esse cara não conhecia? Então, você só compreende, né, porque é que lá em Êxodo começa citando essa situação a partir do momento em que você se debruça em ter um conhecimento contextual do pano de fundo religioso, autoral, apologético, histórico do Pentateuco. Então, a nossa missão nessa aula é a gente entender um pouco o que é que se passa, né, ali por detrás do Pentateuco, nas entrelinhas do Pentateuco, o que é que estava acontecendo com a religião, o que é que estava acontecendo e por que Deus, né, ele dá o Pentateuco do jeito que dá, e a partir desses contextos a gente vai entendendo melhor o Pentateuco, beleza? Até aqui, alguém tem alguma coisa a falar? Alguma dúvida? Alguma coisa a acrescentar? Então, tranquilo. Tranquilo? Pronto. Então, vamos para o contexto religioso. Pois bem, quando eu falo de contexto religioso, eu obviamente estou me referindo a duas principais religiões que envolvem o Pentateuco. Nós temos duas grandes religiões que envolvem o Pentateuco. Nós temos a religião babilônica e a religião egípcia. Aí você se pode perguntar, professor, mas a egípcia... Opa, tem alguém querendo adentrar aqui na nossa aula. É o Samuca. Pronto. Bem-vindo, Samuca. Então, vamos lá.
eu tenho duas religiões principais que envolvem o Pentateuco. A primeira delas é a babilônica e a segunda é a egípcia. E aí a interrogação parte da mente de vocês é a seguinte: professor, a egípcia, eu estou mais familiarizado com ela, porque a egípcia ela está ipsis literis, né? Ela está diretamente no texto. Quando você pega o Pentateuco, é nítido você perceber a religião egípcia ali. Se ela não está claramente, ela está como pano de fundo. Agora, a babilônica, e ela antes da egípcia, bom, isso tem um porquê. E é esse porquê que a gente vai tratar. E eu quero que você preste muita atenção para você perceber como é que a religião babilônica ela está presente não diretamente no Gênesis, mas ela inicia no Gênesis, né, que está dentro do Pentateuco, e ela meio que acaba se tornando uma religião padrão, uma religião usual de todos os povos. E isso tem um fundamento. Qual é o fundamento? O fundamento que está descrito lá em Apocalipse, capítulo de número 17, versículo 4 e 5. Então, se você está com a sua apostila aí, provavelmente você vai ter esse texto que eu coloquei na apostila. Mas aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, coloquei aqui o programinha. Não sei se dá para vocês enxergarem aí. Entendeu? Mas qualquer coisa, é só vocês abrirem no celular ou na própria Bíblia, né? Apocalipse capítulo 17, versículo 4 e 5, e diz assim, ó: E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. O que é que esse texto, que é um texto apocalíptico, né? Um texto que está dentro da revelação do Apocalipse, que Deus dá a João, quando ele está ali na ilha de Patmos, o que é que esse texto ele grita para a gente? Bom, basicamente, ele grita que a mãe das prostituições ou a mãe das religiões é a Grande Babilônia. A Babilônia ela é considerada a gênesis das grandes religiões. Todas as grandes religiões, pela Bíblia, com base nesse texto, nasce da religião babilônica. Então ela se torna a mãe das grandes religiões, aquilo que a gente chama de religiões de mistério. Ela se torna a precursora das grandes religiões. Então, todas as religiões que existem hoje, principalmente as religiões pagãs, nascem, segundo a Bíblia, da religião babilônica, justamente com base nesse texto de Apocalipse. Porque ali Deus está dizendo para João que a mulher que ali aparece, ela é a mãe das prostituições e abominações que acontecem na terra. Esse termo prostituições e abominações está diretamente ligado à parte cultica. E essa parte cultica é diretamente ligada à religião. E você percebe que o início do texto ele trata exclusivamente da Grande Babilônia. A Grande Babilônia, a mãe de quê? Das grandes religiões. E da onde é que nasce essa ideia, né, da Babilônia ser a mãe, né? Quem é que inicia com isso? Bom, depois de nós já termos lido Apocalipse 17, aqui a gente já sabe, né, que a religião babilônica ela é a mãe das prostituições e abominações. O início disso tudo se dá em Gênesis capítulo de número 10, versículo 8 a 12. Boto aqui para vocês verem, se vocês estiverem com a Bíblia aí, vocês podem abrir e acompanhar. Gênesis capítulo de número 10. Gênesis capítulo de número 10. 8 a 12. Diz assim, ó, acompanha aí para vocês verem. E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Siná. Desta maneira,
Dessa mesma terra saiu ele à Assíria e edificou a Nínive, e a Rebote, e a Calá, e a Recém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Perceba que aqui está tendo uma genealogia, está se falando de genealogia, e Gênesis capítulo número 10 é a genealogia, tá vendo? De Sem, Cã e Jafé, que são filhos de Noé. Então pensa comigo, isso aqui para a gente fazer uma construção literária, né, do texto. Pensa comigo. Aconteceu o dilúvio, beleza? Aconteceu o dilúvio e o dilúvio mata todo mundo. Só fica Noé, os seus 3 filhos, as 3 noras e a sua esposa, beleza? Show de bola. Depois que Deus mata toda a humanidade, permitindo apenas que a família de Noé ela ficasse livre, a primeira pergunta que a gente faz é: quem começou a dominar? Quem começou a reinar? Quem começou a subjugar as pessoas? Bom, ao que tudo indica, foi Nimrod. Você percebe como é que o texto ele é claro em dizer que ele reinou? Depois do dilúvio, o primeiro reino que nós temos é o reino de Nimrod. Você percebe aqui no versículo de número 8, e Cush gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra. A expressão poderoso na terra está diretamente ligada a poderoso e engraçado que o 9 ainda diz assim, ó, e este foi poderoso caçador. Esse caçador, pessoal, não está ligado a caçador de animal. Esse caçador aqui de Nimrod, o termo hebraico para ele está diretamente ligado a caçador de subjugar pessoas. Então, ao que tudo indica, Nimrod foi a primeira pessoa depois do dilúvio, né, depois da renovação da terra, a subjugar pessoas. Ele começa a subjugar, colocar pessoas debaixo do seu mandato, né? E aí ele é justamente o edificador de Nínive, Reobote e Calá. Só que o versículo 10, e o princípio do seu reino foi Babel. O que é que nós temos no capítulo de número 11? A Torre de Babel. Lembra a Torre de Babel? Pessoas que se uniram para fazer uma torre e fazer engrandecido o seu nome? Se vocês perceberem, ó, olha como é que começa o texto da Torre de Babel, Gênesis capítulo número 11. E era toda a terra uma mesma língua e de uma mesma fala, e aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinai e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimê-los bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e cuja torre e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor. E a partir do versículo 5 aqui, então, é o momento que Deus desce. Mas perceba que alguém diz, eia, façamos uma torre. Tá vendo? Que alguém que diz, e não é o narrador que tá narrando o livro do Gênesis, é alguém que diz, eia, façamos uma torre e que o nosso nome seja engrandecido. Ao que tudo indica, essa voz, esse ditado, essas palavras remetem a quem? A Nimrod. Porque o capítulo de número 10, você percebe que ele edificou o quê? Babel. O início do seu reino foi Babel. Então a Torre de Babel é dentro de um contexto que quem está dominando é Nimrod. E o mais interessante disso tudo é que Nimrod é uma palavra hebraica que significa rebelar-se contra alguém. Rebelar-se. E Nimrod vem de Nirid, que significa rebelde. Então, pessoal, Nimrod, ele é o primeiro rei, né, que nós temos na Bíblia. Gente, eu estou falando de Bíblia, tá? Eu não parti ainda para a história geral. Eu estou ainda dentro da história bíblica. Então, dentro da história bíblica, eu estou caminhando com vocês, estou fazendo um rumo com vocês de que Nimrod, ele foi o primeiro rei, né, o primeiro que estabeleceu um reino pós-dilúvio, né, e que ele era um cara rebelde. Ele se rebelou. Beleza? Show de bola. Agora,
Quando a gente. E detalhe, tá? Ele se rebela nada mais nada menos do que contra Deus. Ele tá querendo fazer uma torre, né? Para fazer o nome dele ser conhecido. Não somente isso. Ele tá de uma maneira ou de outra querendo chegar no patamar, né? Eu não sei se eu cheguei a explicar isso para vocês ou se foi numa pregação que eu fiz sobre a Torre de Babel, mas essa ideia de chegar aos céus na antiguidade era de colocar, de ter lugar entre os deuses, né? Então ele estava se achando tão grande, tão máximo esse Nimrod, que ele estava querendo ficar junto com os deuses, né? Habitar os céus, ou ir até os céus, é habitar com os deuses, beleza? Então até aqui você está entendendo quem é Nimrod. Nimrod é um rebelde, um cara que conhecia um pouco de história, sabia que Deus já tinha matado praticamente toda a população mundial por conta do seu pecado, deixando apenas o seu bisavô, o seu avô Noé, né? Porque Noé é pai de Cã, Cã pai de Cuxi e Cuxi pai de Nimrod. Então o seu bisavô Noé, ao que tudo indica, então ele já sabia da história, então ele cria a torre dizendo assim, bom, se esse Deus aí mandar água de novo, a gente não vai morrer. Por que a gente não vai morrer? Porque a gente tem uma torre muito alta que nós vamos construir. Show de bola. Só que, quando a gente vai para a história geral, o Dr. Douglas Constable, né, ele vai associar esse Nimrod a um tal de Sargão da Acádia. Quando você vai para a história geral, principalmente para a história babilônica, a história de um homem chamado Sargão da Acádia é muito parecida com a história de Nimrod. Inclusive, o próprio nome do tataravô, vamos dizer assim, é Sem, né? Então, gente, é incrível como a história de Nimrod, ela se parece muito com a de Sargão da Acádia. Quando a gente vai para a história do Sargão da Acádia, a gente começa a entender um pouco como é que funciona essa mentalidade desse camarada chamado Nimrod, ou Sargão da Acádia, como eu, junto com o professor Douglas, eu vou me associar aqui. Esse Nimrod, por ele ter essa história dele, e só para vocês terem ideia, nós temos duas fontes, e eu coloquei na apostila de vocês, duas fontes que tratam, né, sobre esse camarada chamado Nimrod ou Sargão da Acádia, e que fala sobre a sua rebeldia, né? Eu quero citar só para que vocês possam aqui, ó, entender, né, que essa história ela não é apenas tirada da nossa cabeça. O primeiro texto que eu coloquei na apostila de vocês é um livro que está dentro do Talmud babilônico. Professor, o que é o Talmud babilônico? O Talmud babilônico são escritos dos judeus quando eles estavam... quando eles saíram da Babilônia, né, eles ficaram cativos, né, cerca de 70 anos na Babilônia, e eles saem da Babilônia. Quando eles estavam na Babilônia, eles escreveram comentários, né, os rabinos, eles escrevem comentários para tratar um pouco sobre o contexto que eles estavam vivendo, e eles também falam muito sobre a cultura babilônica. Então, muito do que a gente sabe hoje sobre a cultura babilônica também se dá ao Talmud babilônico, que são escritos dos judeus enquanto ficaram aprisionados, né, em cativeiro durante 70 anos lá. Então, é uma fonte fidedigna que nós temos para entender um pouco o contexto dos babilônios. E aí, um livro do Talmud babilônico chamado Erubim, né, no capítulo 53, a parte A vai dizer assim, ó, então por que ele foi chamado de Nimrod? Porque ele incitou todo mundo a se rebelar contra a sua soberania. Então, é fato de que Nimrod foi um personagem, né, não fictício, nem mitológico, mas um personagem real e que está descrito nessa fonte fidedigna que é o Talmud babilônico. Não apenas isso. Flávio Josefo, o conhecido Flávio Josefo, que tem as suas Antiguidades Judaicas, uma obra belíssima, que eu acho que todo mundo gosta de ter ela, né, um calhamaço desse tamanho aqui. Ele vai dizer o seguinte: pouco a pouco transformou o estado de coisas numa tirania, sustentando que a única maneira de afastar os homens do temor a Deus era fazê-los continuamente dependentes do seu próprio poder. Ele ameaçou vingar-se de Deus se quisesse novamente inundar a terra, porque construiria uma torre mais alta do que poderia ser atingida pela água e vingaria a destruição de seus antepassados. O povo estava ansioso de seguir esse conselho
achando-se escravidão submeter-se a Deus, de modo que empreenderam construir a torre e ela subir com rapidez, além de todas as expectativas. Então, Antiguidades Judaicas, no livro 1, capítulo 114 e 115, né? Então, perceba, pessoal, como essa história de Nimrod, ela é verídica, né? E aí, nos anais babilônicos, você vai fazer essa comparação de Nimrod com o Sargão de Acádia. Esse cara, então, ao que tudo indica, ele inicia com aquilo que nós conhecemos posteriormente como Babilônia, que antigamente era Babel, beleza? Esse cara, ele vai se intitular o Deus Sol. Deus Sol, beleza? Show de bola. Ao que tudo indica, esse Nimrod se casa com Samiramis. Quem é Samiramis? Samiramis é dentro da história babilônica, Samiramis, ela era esposa de Sem, que é o tio-avô de Nimrod. Vocês lembram de Sem? Sem é irmão de quem? Sem é irmão de Cã. Cã, pai de Cuxi. Cuxi, pai de Nimrod. Então, pela história, olha que coisa interessante. Os anais babilônicos atribuem Semiramis à esposa do seu tio-avô Sem. Só que esse Nimrod, ele estava tendo um caso com Semiramis, né? E eles tiveram relação sexual e quando Sem fica sabendo disso, Sem vai matar Nimrod. E isso está descrito. O que eu quero que vocês entendam é que isso não está escrito na Bíblia, mas está escrito nos anais babilônicos. É a história de Sargão de Acádia. Sem mata o seu sobrinho neto chamado Nimrod. Beleza. Só que um tempo depois, essa mulher, ela acaba ficando grávida. Tá? Ela acaba ficando grávida. Quando ela fica grávida, ela acaba por dizer que Nimrod de fato não morreu. Nimrod, ele deixou o seu legado nela e como Nimrod já se intitulava o Deus Sol por causa da torre, né, que ele chegava muito alto na Torre de Babel, então ele se intitulava o Deus Sol justamente porque ele conseguiu fazer uma torre para chegar o mais perto possível do Sol, entendeu? Então, ela acaba dizendo que Nimrod não morreu, que Nimrod tinha deixado a sua essência nela e foi para o céu. Então, todas as manhãs, quando o Sol nascia, era Nimrod também aparecendo. Então, começa a nascer uma religião que nós acreditamos ser o princípio ou a mãe das grandes religiões, beleza? Show de bola. Essa Semiramis, então, por ter o fruto do Deus Sol, ela acaba então se tornando uma mulher independente, coisa que naquela época não existia. Essa mulher então, chamada Semiramis, ela se torna a rainha da liberdade, símbolo de poder e autoridade. Então, num período em que os mandatários eram somente os homens, essa mulher então, ela começa a ter um poder sobremodo, de forma que se torna um símbolo de autoridade e de liberdade. O que eu acho interessante é que se a gente acha que o princípio de liberdade, né, que a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, né, e as revoluções posteriores, né, feministas que nós vemos aí, acredita ser as precursoras da liberdade, a gente precisa estudar então um pouco mais a história de Semiramis, porque ela já ali no século, sei lá, vamos botar aí, século 2,5 antes de Cristo, né, 2.500 anos antes de Cristo, já trazia para si essa perspectiva da liberdade, entendeu? Só que o que acontece? Essa mulher, ela gera o seu filho e o seu filho se chama Tamuz. Tamuz. Vai acompanhando o raciocínio. Falamos de Nimrod, Nimrod morreu, se tornou Deus Sol. Falamos de Semiramis, Semiramis sendo aquela que traz no seu ventre Tamuz. Semiramis, então, ela fica sendo reconhecida como a rainha dos céus, né? Porque se ela é
esposa ou ela tem o fruto do Deus Sol, ela então é a rainha dos céus, beleza? E daqui a pouco vocês vão entender por que é que eu estou falando de tudo isso e como é que essa religião, ela acaba sendo mãe de todas as religiões. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode levantar a mão aí, beleza? O nome então dessa criança é Tamuz. Tamuz é o filho de Semiramis e Nimrod, beleza? Show de bola. Tamuz nasce, eles dois então se tornam ali o berço da religião de Babel ou da Babilônia, né? Isso tá nos anais da Babilônia. E esta religião, ela fica sendo reconhecida como a religião da mãe com o filho no braço. Por quê? Porque certo dia, esse Tamuz aqui, ele foi caçar. Só que um porco selvagem mata ele enquanto ele estava caçando. Nesse ataque, né, ele vai morrer. E segundo o mito, né, um mito inclusive crido pelo povo de Israel, e eu vou provar para vocês na Bíblia que o povo de Israel acreditava nesse mito, Semiramis, como rainha dos céus e sendo ali a suma sacerdotisa da religião da babilônica, por certo, né? Ela vai dar início a um jejum com várias mulheres pedindo que o Deus Sol, ou seja, que Nimrod, que é o Deus Sol, ressuscitasse Tamuz. Então ela pega algumas mulheres, faz um jejum de cerca de 40 dias com oração, né, para o Deus Sol, para que Tamuz ressuscitasse. E o que é que acontece, pessoal? Tamuz ele vai ressuscitar. Depois do nascimento e morte de Tamuz, Semiramis, então, ela reúne toda a religião babilônica e fica conhecido, né, como a religião da mãe com a criança no colo. E anualmente, na Babilônia, se celebrava a quaresma babilônica com o objetivo justamente de louvar ao Deus Sol pela ressurreição de Tamuz. Então, pessoal, eu estou falando para vocês que dentro da religião babilônica, que depois vai alcançar Egito, vai alcançar Síria, vai alcançar Grécia, vai alcançar Roma, vai alcançar o Brasil, inclusive, essa religião da mulher com uma criança no colo, ela se torna uma religião padrão, comum. Tanto é que eu coloquei na apostila de vocês aí, ó, em diversas, tá vendo? Aqui nós temos a imagem de Semiramis aqui, né, com a criança no colo, né? E aí, ó, em praticamente todas as regiões, a gente tem sempre uma mãe e uma criança. Nós temos aí na Fenícia Astarote e Baal, nós temos na Síria Estai ou Inaná, nós temos no Egito Ísis e Osíris, na Grécia Afrodite e Eros, em Roma Vênus e Cupido. Aí eu trouxe aqui, ó, uma série de imagens em diversas regiões, em diversos continentes diferentes. Sempre você percebe uma mãe com a criança no colo. E se vocês repararem a imagem 12, quem é ali da imagem 12? Alguém pode me dizer? Quem vocês acham que é essa imagem 12 aqui, ó? Maria com Jesus? Maria com Jesus. Perfeito. Vocês percebem que essa religião, ela influencia diretamente todo mundo, e é por isso que Deus vai falar com João no Apocalipse, dizendo que essa é a mãe das prostituições, a mãe das grandes religiões, justamente porque ela influencia. Aí eu coloquei aqui algumas imagens, ó. Nós temos aqui a Estátua da Liberdade, só que a Estátua da Liberdade, na realidade, é uma réplica da estátua que está na França. Porque a Estátua da Liberdade, que representa de fato a liberdade, né, da Revolução Industrial, ela na realidade é uma réplica da Revolução Francesa, da verdadeira imagem que está na França. Então, a Estátua da Liberdade é uma réplica, só para vocês saberem, da real imagem da liberdade francesa, né? Aí você vê aqui, ó, o filme de Hollywood, uma mulher com a mão levantada representa o quê? Semiramis. Nas nossas notas aqui no Brasil, a gente tem essa imagem aqui, ó. Depois vocês pesquisem, e eu não vou falar de propósito, só para vocês pesquisarem, criar, instigar em vocês nisso. Pesquisem de quem é a imagem que aparece nas nossas cédulas de papel. Vocês vão ler
vocês vão chegar, né, justamente na mudança que aconteceu dos cruzeiros para o real, e nessa mudança, essa imagem aqui, ela vai ser escolhida justamente por conta de algo chamado liberdade, né? E aí eu vou deixar vocês depois, pesquisarem depois para vocês descobrirem por que essa imagem está aqui, de quem é essa imagem. Mas só para vocês saberem, traz essa ideia de liberdade. Então, pessoal, Semiramis, ela de fato, de verdade, traz com ela esse início da religião babilônica, né? Com essa manifestação que ela teve de um jejum de 40 dias com as mulheres, e isso está refletido diretamente dentro do Antigo Testamento. E aí eu coloquei aqui para vocês, ó, Ezequiel capítulo de número 8, né? Versículo 7 a 18, e depois Jeremias capítulo 44, versículo 15 a 19. Eu queria que vocês abrissem aí a Bíblia de vocês, eu acho melhor vocês abrirem a Bíblia para que a gente possa ler esse texto aqui. Eu quero ler com vocês esses dois textos. Pode abrir a Bíblia aí, Ezequiel capítulo de número 8, versículo 7 a 18. Ezequiel capítulo 8, 17 e 18. Na realidade, esse capítulo 8 aqui de Ezequiel, vocês teriam que ler para vocês entenderem o que é que está acontecendo aqui, tá? O que é que está acontecendo? O povo está tão mergulhado na idolatria que Deus dá uma visão ao profeta Ezequiel, tá? E nessa visão, a cada momento que a visão vai avançando, Deus vai mostrando coisas horrendas que está acontecendo dentro do santuário. Gente, essa visão que Deus está dando para Ezequiel não é uma visão do vale de ossos secos, tá? Não é uma visão de uma parede, não. É uma visão do templo, É um problema que está acontecendo dentro do templo e dentro do santuário, né? E aqui, essa ideia de santuário remete exclusivamente aos sacerdotes, tá? Então, o que tá prostituído aqui é o sacerdócio. Então, vamos lá. Vamos ler a partir do versículo de número 7. Todo mundo está comigo aí? Está comigo, né? Vamos a partir do versículo 7. E levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam de pé das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me, tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. Até aqui. O que é que Deus está dizendo para Ezequiel? Ezequiel, você está vendo o que está acontecendo? Dentro do santuário da Câmara dos Sacerdotes, eles pintaram a imagem dos deuses na parede. Eles estão pegando um incensário que era para ser usado lá dentro do tabernáculo para fazer adorações, para prestar culto a mim. Eles estão prestando culto a essas imagens pintadas na parede. Aí Deus fala, mas isso não é o pior, coisa pior você vai ver ainda. Continua, versículo 14. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por quem, gente? O que é que está na Bíblia de vocês aí? Na minha tá Tammuz. Tammuz. Ou seja, mulheres assentadas chorando por Tammuz. Isso remete ao quê? Ao culto de Semiramis. Ao culto da religião babilônica.
E disse-me: Viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Ou seja, o versículo 14, Deus está dizendo que o povo está praticando o culto da religião babilônica dentro do santuário. O que é isso, senão uma influência direta da religião babilônica dentro do Antigo Testamento, que começa lá em Gênesis capítulo de número 10, com o nascimento e o reinado de um homem chamado Nimrod. Versículo 16: E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo, cadê meu Deus? Eu me perdi. Vou ler de novo. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Quem é o sol, gente? Quem é o Deus Sol? Nimrod. Versículo 17: Então me disse: Viste, filho do homem, há coisas mais levianas para a casa de Judá do que estas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar. John Walker. Judá, do que as abominações, havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo do seu nariz, pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Ou seja, você tem aqui em Ezequiel uma menção direta ao culto de Semíramis, ao nome de Tamuz e a Nimrod, que é o Deus Sol, porque eles estavam cultuando o Deus Sol. Então, é só para vocês terem ideia como é que a religião, né, babilônica estava infiltrada dentro do povo. Não apenas isso. Vamos lá para Jeremias capítulo 44, do 15 ao 19. Jeremias 44, do 15 ao 19. Aqui vocês vão ver como é que o culto a Semíramis estava de fato, de verdade, infiltrado dentro do povo. Acharam? Jeremias 44. Jeremias 44, 15 ao 19. Diz assim, ó. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres estavam em pé em grande multidão, como também todo o povo que habitavam na terra no Egito em Patros, dizendo: Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecendo-lhe libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tivemos então fartura de pão, e andávamos alegres, e não vimos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha do Céu e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo, e fomos consumidos pela espada e pela fome, quando nós queimávamos incenso à Rainha do Céu e lhe oferecíamos libações, fizemos-lhes bolo para adorar e oferecemos-lhes libações sem nossos maridos. Ou seja, o texto começa dizendo que quem toma a frente e faz essa revolução são as mulheres. Percebe? Olha, versículo 15. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso. Entendeu? São elas que vão anunciar. São as mulheres que vão ter essa liberdade que Semíramis, que a Rainha do Céu, dava. E depois elas vão dizer: nós, a partir do momento que deixamos de queimar incenso à Rainha do Céu, tudo começou a dar errado pra gente. As coisas davam certo quando a gente queimava incenso e fazia libações para a Rainha do Céu, para Semíramis. Mas a partir do momento que nós paramos de oferecer libações e queimar incenso para ela, as coisas começaram a dar ruim para a gente. Só que o que eu acho mais interessante, pessoal, é o versículo de número 17.
Porque olha o que elas vão dizer no versículo 17. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso a Deus, a chamada Rainha dos Céus, ou seja, Semíramis, e oferecendo-lhe libações. Olha o que elas vão dizer. Como nossos reis, ou nossos pais, nossos reis, nossos príncipes, temos feito na cidade de Judá e nas suas ruas de Jerusalém. O que elas estão dizendo aqui? Que isso era comum, isso era usual, era normal prestar culto para Semíramis, entendeu? Era normal. Então, pessoal, eu acho que já ficou bem claro, né, para vocês que, e aqui a gente já está no item 2.2.5 da nossa aula de hoje, como que a religião babilônica, por meio de Semíramis, influenciou diretamente no culto dentro de Israel. Não apenas isso, influenciou também outros povos, né? Como a gente viu ali, Fenícia, Grécia, Egito, Roma, principalmente. Então, esse é o contexto religioso do Pentateuco que vai também influenciar diretamente todo o Antigo Testamento. É nisso que o povo de Israel estava mergulhado. É nisso que o povo de Israel estava infiltrado. Até aqui, alguma dúvida? Fala aí agora vocês um pouquinho aí. O que é que vocês acharam até aqui da aula? Vocês sabiam disso? Não. Professor, assim, para mim isso assim é novidade, sabe? Eu também não sabia, do contexto total dessa história. E aí, com você falando, faz sentido muita coisa que a gente vê, né? Muitas imagens, representações, aí a gente vai linkando, né? Sim. É por isso que, obviamente, se você procurar Semíramis na internet, você vai achar muitas histórias, principalmente teorias da conspiração, né? O nome Semíramis, ele é muito difundido na internet, né? Mas essa linha tênue, essa historinha, essa narrativa, melhor dizendo, que eu construí com vocês, é aquela que eu particularmente mais acredito, que eu acho mais confiável. É aquela que segue uma coerência, uma coesão, né, bastante plausível para que a gente possa acreditar e ensinar também para as pessoas, né? Então, essa prerrogativa do movimento feminista de liberdade, sabe, que advém ali da Revolução Francesa, na realidade já existe desde a época de Semíramis. Tudo isso começa com Semíramis, uma mulher que ela se auto-intitula Rainha dos Céus, né, e que ela traz para si esse simbolismo de poderio, de liberdade e de e e por que não dizer de narcisismo também, né? Mas é isso. Alguém mais aí para acrescentar? Só uma questão. Isso que você trouxe, ela tá registrado em algum livro, em alguma coisa, ou foram junções de várias histórias? Tá. Tudo isso que eu trouxe para vocês aqui é fruto de uma pesquisa acadêmica, né, do Dr. Wilson Porte Jr., né? E ele utilizou o Dr. Douglas Cansablin, né, que é um historiador, né, cristão, e essa linha tênue que a gente segue aqui da história de Nimrod, de Semíramis, linkando com a história de Sargão da Cádia, vem dessas pesquisas científicas do Dr. Wilson e do Dr. Douglas, entendeu? Então eu me baseio por isso. Tanto que eu até compartilhei lá nos meus stories o livro do Dr. Wilson Porte Jr., né? Se vocês quiserem adquirir e se aprofundar um pouco mais nisso, vocês podem comprar o livro do Dr. Wilson Porte Jr. Eu tenho ele em PDF, né? Eu li ele pelo Kindle. Eu utilizei o Kindle, tá vendo? Para ler. Por isso eu não tenho ele físico. Mas, assim, é fidedigna essa história. Inclusive, a possibilidade da gente
da gente fazer com que Nimrod seja de fato o Sargão II é muito grande. As evidências, elas são enormes. E aí no livro do Dr. Douglas, né, que é o livro que não tem tradução para o idioma português, ele está apenas em inglês, o Dr. Wilson Porte Jr. cita no livro dele, né, é de onde o Dr. Wilson ele vai retirar essas informações. Lembrando que essa história ela está no Talmud babilônico, né? Está nos anais babilônicos, em literatura babilônica, e coaduna com aquilo que nós temos, né, Flávio Joséfo, e principalmente na Bíblia Sagrada. Então, são essas fontes aí que a gente está se utilizando. O Talmud babilônico, que é uma fonte fidedigna, Flávio Joséfo, que é uma fonte fidedigna, a Bíblia, que é fonte fidedigna, e os historiadores, né, o Dr. Douglas, agora Douglas, o Campbell e o Dr. Wilson Porte Jr. Professor, eu tenho uma pergunta. Qual que é eu não sei se tem ou se é só uma origem histórica e repartida, mas essa primeira religião ainda existe? Camuflada, mas sim, existe. Existe. Na realidade, o que eu estou tentando tratar com vocês aqui é que esta é a mãe. Dela advém todas as outras. Tem as suas ramificações, né? Tem as invenções, mas todas as invenções partem dela. Por isso que a gente iniciou o contexto religioso trazendo justamente o texto de Apocalipse que fala das mães das prostituições e abominações. Então ela é a mãe, ela não é a única, ela é a mãe que deu origem a todas as outras religiões que dentro do contexto acadêmico da teologia nós chamamos de religiões de mistério, né? São todas as religiões que de alguma maneira são criadas, né? E possui sempre uma divindade, uma história mítico-religiosa por detrás dela, entendeu? Entendi. Eu perguntei porque quando eu trabalhava na Laika, eu tinha contato com uma menina que ela era hindu, do Sri Lanka. E ela me falava muito sobre um deus sol, essa coisa assim, de não sei o quê. E eu falei, caramba, será que é a mesma? Será que tem essa origem da mesma forma? Ou talvez é de outra e eu entendi mal? Por isso que eu perguntei. Eu associei uma coisa na outra. Entendi. É porque, assim, todas as religiões, querendo ou não, ela vai ter a sua representatividade do Deus Sol, Deus Lua, Deus Mar. Porque, querendo ou não, o ser humano, ele tem dentro de si esse desejo de adorar alguma coisa. Então, a religião, ela tá inata dentro do ser humano, né? Como diz o próprio Agostinho, que a gente aprendeu na aula passada, o nosso coração, ele é sempre tendencioso a adorar alguma coisa. E aí o João Calvino, ele se apropria dessa palavra de Agostinho e trabalha a perspectiva do sensus divinitatis, né? O senso do divino. Então, todas as religiões, ela vai ter o seu Deus Sol. Todas, né? A tribo indígena aqui no Brasil tem o Deus Sol. Agora, todas essas religiões, elas advêm da religião master, que é a religião babilônica, né? Entendeu? Mas assim, o que eu queria que vocês entendessem com esse primeiro ponto da nossa aula é justamente que esse contexto religioso babilônico influencia diretamente não apenas o Antigo Testamento, mas também a história das religiões, da ciência das religiões de forma geral, né? Eu acho que isso vocês entenderam. Essa era de fato, de verdade, uma parte longa da nossa aula, porque era aqui para você. Eu não podia deixar de falar nada, porque senão ficaria incompleto. Mas eu acredito que eu consegui falar tudo sobre aquilo que envolve a religião babilônica. Beleza? Então, esse é o primeiro contexto que envolve o Pentateuco, o contexto religioso babilônico. Beleza? Pois bem, vamos agora para o segundo contexto, só que eu acho melhor fazer logo uma nova chamada, né? Que já vai acabar.
Eu vou fazer uma nova chamada, porque tá faltando aqui acho que 2 minutos só para terminar a aula. Melhor fazer uma nova chamada aqui. Já volto aí. É isso. E aí, Marcelão? A mente tá E boa? aí? Já começou com a pedrada logo no início, hein? Pô, essa pedrada aí vale cada centavinho, como dizia meu professor. Essa aulinha aqui vale cada centavinho, que você não pode perder nada. Nada. Então, vamos lá. O primeiro contexto foi o religioso, né? Beleza. O segundo contexto vai ser, obviamente, aquele que todo mundo mais conhece, que é o contexto egípcio. Né? O contexto egípcio, eu acredito que é aqueles que vocês mais conhecem. E o cativeiro egípcio, ele foi um cativeiro de aculturação religiosa nos hebreus. O que é que significa dizer de aculturação religiosa? Aculturação é o processo de infundir no indivíduo a sua própria cultura, a sua própria religião. Então, você imagina, o povo ficou preso no Egito 430 anos, pessoal. Eu não estou falando aqui de 430 semanas, 430 dias, né? 4 semanas. Foram 430 anos, pessoal. Isso fez com que a religião egípcia entranhasse no povo. Esse processo de entranhamento, sabe, de afixação da religião no povo de Israel dentro do Egito é o que nós chamamos de aculturação, né? Então, esse tempo que o povo passa no Egito foi tempo suficiente para que eles incutissem, né? Para que eles absorvessem toda a religião egípcia. Tanto é que eu acredito, e o Dr. Wilson Porte Jr. ele cita isso, os historiadores, os teólogos do Antigo Testamento, eles concordam com isso, que se existisse cerca de 1% dentro da população de Israel que saiu do Egito, que acreditava somente no Deus dos seus pais, era muito. Para os teólogos, né, do Antigo Testamento, 99% do povo que sai do Egito acreditava não apenas no Deus dos pais, mas também nos deuses do Egito. E, partindo aqui para o tópico 2, rastros da religião egípcia na jornada dos hebreus, nós temos diversos textos que apontam para os deuses, né, do Egito dentro do povo de Deus. Eu acho que o mais conhecido é Êxodo capítulo de número 32. Né? Moisés sobe para o Sinai para poder falar com Deus. Moisés demora. O povo então vai chegar para Arão e vai dizer o quê? Arão, nos dá um Deus.
nos dá um Deus, porque o povo, ele tinha acabado de sair da terra do Egito e eles precisavam de algo físico para adorar. E aí o texto vai dizer que eles vão pegar uma fenda, né? Uma espécie de molde. Que tipo de molde é que eles pegam, pessoal? Qual é o molde que eles vão pegar em Êxodo capítulo de número 32 para poder fazer uma imagem para poder adorar? O bezerro. É do bezerro? Do bezerro. Agora tenta responder essa pergunta para você, né? Para você mesmo. Porque pessoas inteligentes fazem perguntas. Nós precisamos fazer perguntas ao texto. Para que cargas d'água o povo tinha um molde de um bezerro dentro das suas tralhas? Me diz. Por que é que o povo levou consigo um molde de fundir um bezerro para caminhar no deserto? Isso remete a um deus do Egito chamado Apis, o boi Apis, conhecido como boi Apis. O Apis era um deus grego, o deus da força, né? Era o boi Apis. Se vocês colocarem na internet aí, vocês vão ver a imagem dele. E o boi Apis representava justamente isso, a força, esqueci a palavra agora, né? Mas a virilidade, né? O boi Apis tinha esse símbolo, tinha esse simbolismo. Mas a pergunta que fica é, por que cargas d'água esse povo tinha um objeto de fundição na imagem de um bezerro? Isso só representa pra gente, na realidade, uma aculturação dentro do coração do povo de idolatria. O povo não estava desvencilhado da religião egípcia. O povo tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído do povo. Eles continuavam com seus corações voltados para a religião egípcia. Em todo momento é perceptível o povo falando daquilo que eles tinham no Egito. E só para vocês, assim, para fechar com chave de ouro essa situação, vamos para Êxodo capítulo de número 12. O que acontece em Êxodo capítulo de número 12, pessoal? Vocês lembram? Abre a Bíblia de vocês aí, Êxodo capítulo de número 12. Vou lembrar vocês aí do texto da Páscoa. Olha o que está escrito. Vamos ler a partir do versículo 5. Não, 4. Vamos lá. Todo mundo achou? Olha o que está escrito. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa. Conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel, e o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquele dia comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fresma. E não deixareis, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar, até pela manhã queimareis no fogo. Uma leitura rápida assim, você perde o que está escrito lá no versículo de número 7. E eu li de propósito até o 10, para que vocês percebessem que todas as vezes que nós fizermos uma leitura rápida e desatenta ao texto, a gente perde o que está de mais importante. Versículo 7. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Aqui nós temos a institucionalização da Páscoa. E a Páscoa era nada mais nada menos do que matar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e passar onde? Nos umbrais da porta.
para que quando o espírito da morte passasse pelo Egito, todas as casas que tivesse o sangue, o espírito da morte passasse e não entrasse naquela casa e não matasse o primogênito. Vocês lembram disso? O que é os umbrais da porta? Vocês sabem? Vamos lá, que essas aqui agora, se vocês não derem glória com essa daqui agora, fazer que nem esses pregadores de hoje em dia, né? Se vocês não derem glória com essa agora, eu vou embora. Eu paro de pregar. Os marcos da porta? E os umbrais da porta é aquela parte de cima da porta. Do marco. Isso, né? Os umbrais da porta, né? As vergas da porta é em volta da porta, né? É como se fosse a fachada da casa, entendeu? Agora a pergunta que fica é: por que é que Deus manda eles colocarem o sangue na fachada? Poderia ser na porta, mas não foi na porta. Poderia ser na mesa que eles fossem comer. Poderia ser na testa do primogênito, ou na orelha, como mais tarde Deus faria na consagração dos sacerdotes, né? Sangue no polegar direito de Arão, da mão, sangue no polegar direito do pé. Poderia não passar sangue em lugar nenhum, só matar o cordeiro. Mas por que passar sangue nos umbrais, na fachada da casa? Alguém chuta? Bora, gente. Pensa. Porque tinha que ser visível? É uma boa. Porque tinha que ser visível. Faz sentido. O que mais? Isso tem relevância com a possibilidade que eu vou trazer aqui, que a arqueologia nos trouxe. Alguém mais quer chutar? Vamos lá. Dr. Rodrigo Silva, ele deu uma palestra certa feita e ficou comprovado em escavações feitas no Egito que os egípcios, eles tinham por costume pintar na fachada da sua casa a imagem do seu Deus. Então, os achados arqueológicos e as escavações feitas no Egito demonstrou que existia muitas imagens nos pedregulhos, não seria o nome? Nos destroços, vamos dizer assim, das casas. E depois que eles fizeram todo o procedimento de reconstrução dos achados arqueológicos, percebeu que era comum os egípcios pintarem as suas casas na parte da frente com a imagem que aquela casa, o que o anfitrião daquela casa servia. Então acharam muito imagens de sapo, acharam muito imagens de cobra, acharam imagens do sol, imagens da lua. Então, quando foram feitas escavações na região de Mênfis, do delta do Nilo, onde o povo de Israel ficou, as escavações comprovaram que as casas que ali habitavam mantinham também as imagens pintadas nos destroços das casas. Chegou-se à conclusão, então, de que a religião egípcia estava tão entranhada no povo de Israel, né, nos hebreus, como assim eram chamados, que eles também pintavam as suas casas com os deuses do Egito. Porque a religião egípcia, através do processo de aculturação, que eu expliquei para vocês agora há pouco, que é a imposição da religião do dominante no dominado. Então, o povo, por ser dominado pelos egípcios, acabaram também recebendo por aculturação a sua religião. Então eles pintaram, né, as imagens nos umbrais das casas, né, pintaram nas casas, de forma que o anfitrião daquela casa e aquela casa, consequentemente, adorava aquela divindade. Quando Deus manda matar o cordeiro e pintar e passar nos umbrais das portas, Deus estava pelo menos querendo dar duas recomendações ao povo. Primeiro,
vocês têm que escolher qual divindade vocês querem seguir. Se é a divindade egípcia ou se é a mim. Se eles escolhessem a Deus, eles teriam que pintar com o sangue do cordeiro o quê? A fachada da casa, que tinha nada mais nada menos do que o Deus que aquela casa servia. Então Deus estava jogando a responsabilidade para os hebreus. Ó, vocês vão escolher quem vocês querem servir. Ou vocês vão servir aos deuses, né? E vão continuar com essas imagens aí, e o espírito da morte vai passar e vai levar o primogênito, ou vocês escolhem a mim e passa o sangue do cordeiro. Então, primeiro, eles tinham que escolher quem eles queriam. Segundo, utilizando agora o que a Rebeca falou, eles teriam que publicamente mostrar isso aos egípcios. Porque a partir do momento que você coloca o sangue do cordeiro, que você pinta com o sangue os umbrais, automaticamente você estava dizendo para todo mundo que você deixou de servir aquela divindade egípcia. Então isso era uma afronta para os próprios egípcios, né? Os egípcios iriam olhar para eles e falar assim, ué, mas quem é a tua divindade? Você pintou a divindade por quê? Você botou o sangue? Que sangue é esse? Por que esse sangue? Então perceba como a arqueologia nos ajuda a entender como a religião egípcia estava infiltrada dentro do povo de Deus. Não somente isso, durante toda a trajetória do povo de Israel, você tem alusão às divindades egípcias. Quando você chega lá no livro de Números, e a gente vai estudar Números, né? Teve um determinado momento lá que o povo murmurou, mas murmurou tanto que Deus vai e manda um monte de serpente picar eles. E eles começam a morrer. O povo começa a morrer. O povo vai então, clama a Deus, clama a Moisés. Moisés fala com Deus. E aí Deus vai fazer o quê? Deus vai mandar Moisés pegar uma serpente, criar uma serpente de bronze, levantar no deserto. E todas as vezes que alguém olhar, e todos aqueles que foram picados pelas cobras e olharem para a serpente ficariam curados. Gente, a serpente é um deus egípcio. Deus usa, inclusive, um deus egípcio, né, para poder... Eu acho que para fazer com que o povo entendesse o que é que Deus estava querendo ali. Porque, por incrível que pareça, a divindade da serpente egípcia representava também a cura. Então, quando Moisés faz a serpente de bronze, né, a Neustã, no deserto, né, e levanta, o povo automaticamente já remete àquela divindade lá do Egito que trazia cura. E olha que interessante, essa Neustã, essa serpente de bronze, vai ficar no povo de Israel até a reforma de Josias. Quer que eu prove? Eu vou provar para você. Ó, abre a Bíblia aí. Deixa eu só pegar o texto aqui. 2 Reis, capítulo número 18. Segundo livro dos Reis, capítulo número 18. Nós temos a reforma de Josias. Acharam? Josias? Não, Ezequias. Aqui é Ezequias. Desculpa, eu falei errado, gente. É Ezequias. Olha o que vai estar dizendo. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava Neustã. Neustã é uma palavra hebraica que significa serpente de bronze. Olha que coisa interessante. Cara, isso aqui é loucura demais aí. É incrível como é maneiro estudar isso aqui. Gente, o povo pegou aquela serpente de bronze lá na época do Sinai e praticamente quase 1000 anos depois
estava ainda adorando aquela serpente de bronze. Olha que loucura. Deus manda Moisés levantar aquela serpente para que o povo olhasse e fosse curado. O povo, ao invés de pegar aquela serpente e quebrar, porque ali foi só um simbolismo, uma representatividade, que inclusive João vai usar depois, João capítulo número 13, versículo 14, vai dizer assim como a serpente foi levantada por Moisés no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aquela serpente de bronze sendo levantada no deserto era um simbolismo para Cristo, mesmo representando uma divindade pagã. Inclusive, isso é um pré-projeto meu de mestrado, né? Por que é que João faz essa comparação de Jesus com a serpente que representava as divindades egípcias? Mas o que eu quero que vocês pensem aqui, né, reflitam, é que o povo pega essa serpente de bronze, coloca na sua malinha e durante quase 1000 anos, gente, olha só, isso aconteceu em Números, vai passar Deuteronômio, vai vir Josué, vai vir os Juízes, vai vir toda a história da monarquia com 1 Samuel, 2 Samuel, os livros das crônicas, vai vir Esté, vai vir a história de Ruth, né? Vai vir Davi, vai vir Salomão, vai vir a divisão do reino, vai vir Reino do Sul, Reino do Norte. Depois de quase 1000 anos, chega um cara chamado Ezequias e percebe que esse Neustã está trazendo maldição para dentro de Israel e vai tirar Neustã. E o texto é enfático em dizer, ó, a serpente de metal que Moisés fizera, versículo de número 4. E que até aquele tempo os filhos de Israel lhe queimavam incenso. Gente, até aquele momento o povo continuava idolatrando a bendita da divindade egípcia. O que é isso senão a infiltração da religião egípcia dentro do povo de Deus? Tá entendendo? Mas esse aí é uma parte que eu até fiquei pensativa. Por quê? Porque, tipo assim, foi o próprio Moisés que levantou a estátua, não foi o povo que fez. Foi, tipo, foi o próprio Deus que pediu para fazer essa estátua de bronze da serpente. Sim, Então, por que não? Entendeu? Na cabeça da. Sabe? mas é Foi isso. ele que colocou lá, eles só postergaram o Mas negócio. ele não mandou adorar aquilo ali. Até porque ele já tinha dado as leis no Sinai, né? Em Êxodo 19, Deus desce no Sinai e 20 dá os 10 mandamentos. E o primeiro mandamento é o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas, somente a Ele. A exclusividade, que a gente vai estudar daqui a pouco no contexto apologético, que eu acho que não vai dar tempo hoje. Mas vocês percebem que Deus, ele manda Moisés fazer aquilo em forma de simbolismo, mas não para adorar. Quer ver uma coisa? Quando o povo está com sede, Deus manda Moisés pegar pegar o cajado dele e bater na rocha para da rocha sair água. Aquela rocha representava quem? Cristo, não é isso? Por que eles não pegaram também o cajado de Moisés para adorar? Porque cajado não tem representatividade nenhuma com nenhum deus egípcio. Entendeu? Não tinha nada no cajado de Moisés que representasse o deus egípcio. Vou te dar um outro exemplo. Quando eles estão saindo do Egito, que eles ficam encurralados com o Mar Vermelho. Moisés chega para Deus e fala assim: Senhor, e agora? Aí Deus fala o quê? Por que clamas a mim, Moisés? Fala o povo que marche, toca nas águas e elas se abrirão. Moisés então pega o cajado, né? Coloca lá toca no mar, o mar se abre. Mas por que o povo não adora o cajado? Porque não tem representatividade de nada. Agora, quando Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze, levantar um deserto, para que simbologicamente representasse Cristo, que todos aqueles que foram feridos pela marca do pecado olhassem para ele e ficasse curado do seu mal, desse veneno malicioso que é o pecado, aquela imagem de metal representava Cristo. Mas não é porque representa que eu tenho que adorar a imagem de metal. Só que o povo já estava tão fissurado, né, na adoração a Pitar, né, que é o deus cobra, vamos dizer assim, que eles acabaram. E outra, e não foi Moisés que pegou a serpente, foi o povo. Assim como não foi Arão que pegou o molde do boi ápis, foi o povo. Porque se você se lembra bem, o povo de Israel não saiu sozinho do Egito. Saiu também egípcios. Tanto que o genro de Moisés foi Ur, um egípcio, que casou com Miriam.
Entendeu? Vocês lembram lá de Êxodo capítulo número 17, quando o povo tá no vale de Refidim lutando com os amalequitas, que Moisés sobe no monte e aí ele fica com o cajado levantando assim e o povo tá guerreando, Josué tá guerreando, liderando, e aí se Moisés ficasse com a mão levantada, o povo vencia, se Moisés recuasse com a mão, o povo perdia. Eu vou te fazer uma pergunta, quem é que estava segurando um dos braços de Moisés? Vocês lembram? Um era Arão, o outro era Ur, um egípcio. Então, o Egito saiu também com o povo, só que não apenas em forma de pessoa, mas também em forma de aculturação religiosa. A religião egípcia estava dentro do povo. Entende? Complete seu raciocínio, Rebeca. Então, o que eu não entendo é, tudo bem, Deus já sabia que o povo estava com essa cultura egípcia entranhada. Então, por que usar um simbolismo que para eles já tinha um significado com a intenção de representar uma outra coisa? Entende? É isso que me deixa na dúvida. Porque, beleza, um cajado, uma vara, né? Não tinha representatividade. Então, por que não fazer uma estátua no formato de uma vara? Sei lá, algo assim. Tipo assim, pegar um formato que para eles não... que eles não associariam e não dariam mérito Sim. a algo que eles tinham antigamente, entendeu? Que eles já acreditavam antes. Sim. Por isso que eu fiquei então, meio assim. Uma resposta fidedigna para a tua pergunta eu não tenho. Mas o que eu tenho é suposições, possibilidades, né, de respostas. E uma delas é a seguinte, é porque aquilo ali não era para o entendimento daquelas pessoas da época. Deus não faz aquilo para eles. Deus faz aquilo para as pessoas da época de Jesus. Porque quando João escreve, é porque a gente tem que usar a Bíblia para interpretar a Bíblia, né? Quando João escreve capítulo 3, versículo 14, fazendo essa alusão daquela serpente com Jesus, para mim fica claro que Deus manda ele levantar aquela serpente não para confundir eles e para induzir eles a errarem, mas para que hoje a gente possa olhar para aquela serpente e perceber que ali existe um símbolo de Cristo, que aquele ato ali apontava para Cristo, porque essa é a ideia central da Bíblia, é ver como Cristo está sendo apresentado em diversas partes da Bíblia, ou então em toda a Bíblia. Então, por mais que a gente tente e pense como você está pensando, e eu acho válido demais essa maneira como você está indagando a questão, eu também preciso entender que a Bíblia ela é completa como um todo e por certo ali eles não entenderam o que estava acontecendo, mas para as pessoas da época de Jesus ficou mais claro. Quando João escreve para sua comunidade dizendo assim, ó, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça tenha a vida eterna, para mim fica claro que aquilo ali foi na realidade um ato simbólico de Deus para que posteriormente as pessoas entendessem que de quem seria levantado e seria o propagador da cura para o veneno do pecado seria Cristo, entendeu? Porque essa tua pergunta aí é a mesma pergunta, é a mesma coisa se eu perguntar se Deus sabia que Adão ia comer do fruto, por que jogou o bendito do fruto ali? É o mesmo tipo de pergunta. Entendeu? Se Deus sabia que Eva ia ceder à tentação, por que botou a bendita da serpente? Se Deus sabia que o homem ia pecar, por que criou o homem? Esse tipo de pergunta que a gente não tem resposta, que a gente sempre vai utilizar o argumento do livre-arbítrio, eu acho que é o mesmo tipo de pergunta que você está fazendo. Pô, se Deus sabia que eles tinham esses traços religiosos do Egito entranhados em si, por que jogou a serpente? Mas o que eu estou chamando a atenção de vocês aqui não é pro fato de Deus ter feito ou não ter feito a serpente, é pro fato do povo atrelar essa serpente ao deus do Egito, a religião egípcia, e durante quase 1000 anos essa serpente está dentro do templo sendo adorada, entendeu?
juntamente com outras divindades, assim como a religião babilônica que a gente viu, Semiramis sendo adorado, assim como Deus está sendo adorado, e assim como o Neustã está sendo adorado, a serpente de bronze também está sendo adorado. Então, na realidade, esse contexto religioso que eu estou trazendo para vocês é justamente para fazer com que vocês entendam que Deus não era a única religião que era praticada pelos judeus, não era a religião do nosso Deus criador dos céus e da terra. Existiam outras religiões adoradas, né, pelo povo. Eu estou trazendo só essas duas, a egípcia e a babilônica, porque essas duas são as que têm a origem no Pentateuco. Mas depois que o povo entra em Canaã, aí vai entrar a religião fenícia, entendeu? Você vai ver o povo adorando Baal e Asherá, entendeu? Aí vai entrar as religiões dos povos vizinhos ali de Canaã, entendeu? Mas eu só estou falando dos dois contextos religiosos, a saber, babilônico e egípcios, porque esses dois têm origem no Pentateuco, a nossa disciplina de Pentateuco, então eu estou trazendo somente as duas que é o do Pentateuco. Entenderam? E aí eu coloquei aqui no final a pedagogia no contexto religioso para nós. Por quê? Porque... Pode falar. Professor, claro que é entendível muito bem a respeito dos mistérios de Deus, nem tudo a gente consegue explicar, né? Mas a gente lendo isso aqui em Segunda Reis, a gente vê que passou alguns homens de Deus que têm uma grande relevância bíblica, né? E eles sabiam a princípio, né, creio eu que sim, sabiam dessa estátua, sabiam dessa adoração, e mesmo assim, não sei se compactuavam ou também se adoravam, por exemplo, Samuel, o próprio Davi e outros homens que são relacionados na Bíblia, que são homens que a gente respeita muito, e tinham contato direto com Deus, né? Principalmente Samuel. Esses homens, eles também praticavam, não dá para saber profundamente, né? Mas o que você acha disso? Eu acho que eles sabiam, não tem como não saber, né? Só que é o que o Dr. Wilson Porte Jr., inclusive, fala, né, no seu livro. O povo de Deus nunca foi exclusivamente de Deus. Entendeu? Tanto é que a maior crítica que Deus faz o tempo todo no Antigo Testamento é o restabelecimento do culto único, da adoração exclusiva para Deus, porque o povo nunca foi só de Deus. Então, esse é um problema, né, que o ser humano tem, entendeu? Isso não é exclusivo do povo de Israel, isso é nosso também. Porque nós também temos dificuldade de ser exclusivos para Deus. Inclusive, essa era a pedagogia do contexto religioso que eu ia falar. Nós temos essa dificuldade de ser exclusivos dele. Nós sempre precisamos dividir Deus com alguma coisa, com os nossos afazeres, com uma recreação. Nós quase sempre colocamos coisas no lugar que é de Deus. É difícil você encontrar uma pessoa que diga assim, não, eu tenho Deus como minha primícia em tudo, primícia no tempo, primícia na vida. É difícil você encontrar uma pessoa. Nós costumamos dividir Deus o tempo todo com tudo. E na Bíblia, você percebe que a crítica e a reivindicação de Deus o tempo todo através dos profetas, através de textos no Novo Testamento, inclusive, das epístolas, a Bíblia o tempo todo está chamando, está nos convidando e determinando que a gente seja santo. Santo no sentido de ser separado. Ou seja, essa ideia de santidade é justamente uma separação exclusiva para ele. Mas é difícil. É difícil a gente conseguir ser só dele, fazer só para ele. Na nossa cabeça contemporânea, então, é cheio de coisas aí à nossa volta, cheio de prazeres à nossa volta. É muito difícil a gente dizer assim, não, eu vou viver só para Deus.
é quase que impossível. Então, eu acho que eles sabiam, eu acho que eles combateram na medida do possível, mas é muito difícil você tirar sabe, do povo algo que já está entranhado, entendeu? Você percebe. E outra, tudo estava, todos os textos, até agora que a gente trabalhou, sempre partiam do sacerdócio, dos líderes, né? Quando você pega a história de Samuel, para citar um personagem que você citou, Samuel nasceu no período em que Eli era sacerdote, né? E quem eram os filhos de Eli? Finife, né? Os maiores prostitutos. Sim. Ofni e Finés levavam mulheres para dentro do tabernáculo para ter relação sexual com eles lá. Entendeu? Uhum. Então, tipo assim, eles estavam tão mergulhados no nível de promiscuidade, né? E de abominação religiosa, que eu acho que a preocupação de Deus era mais ficar levantando realmente pessoas para tentar. Mas infelizmente o povo era de duro coração, tanto é que lá em Ezequiel Deus vai dizer que o povo tem um coração de pedra, que fazia-se necessário que ele retirasse esse coração de pedra e colocasse um coração de carne, justamente um coração que fosse devoto exclusivamente para Deus, né? A gente vai tratar um pouco mais sobre isso no contexto do politeísmo, né, que é o contexto apologético, mas só para vocês entenderem como é que o contexto religioso influenciou de tal maneira o povo de Deus ao ponto da gente chegar não apenas no Pentateuco, mas em todo o Antigo Testamento ver a infiltração da religião babilônica e da religião egípcia. Entendeu? Entendi. É isso. Eu não vou pro contexto apologético não, pessoal, porque eu acho que vai ficar muita coisa, né? Deixa pra próxima aula, entendeu? Mas é isso. Com relação a esse contexto religioso, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguma pergunta? É assim, essa última fase aqui me deixou encucado e cada vez mais a gente tem que se apaixonar por esse Deus que está maluco. Não, tem. Não tem. É por isso que eu amo estudar a Bíblia, estudar tudo aquilo que envolve a Bíblia, sabe, gente? Porque você percebe que os problemas são os mesmos. Só muda os personagens e a metodologia da grande religião babilônica, né? Só muda a metodologia, mas o problema é o mesmo, né? E isso é algo que a gente tem todo santo dia que nos policiar, né? A nossa primícia para Deus, ela tem que acontecer. O nosso tempo com Deus, a nossa devoção a Deus, perceber em nós. Eu estava conversando esses dias na verdade, eu estava vendo uma live esses dias de um professor que eu gosto muito, ele falando sobre vida intelectual, que é algo que eu tenho estudado recentemente, vida intelectual, como melhorar a nossa vida. Tipo assim, e ele estava falando da, da, de como nós estamos viciados. Mesmo que a gente não queira admitir, nós estamos viciados em rede social, né? Hoje, Sim, nós não conseguimos viver sem rede social. Isso é um vício, né? E o vício é o antônimo de virtude. Então, se a gente planta vícios, a gente vai colher vícios. Se a gente planta virtudes, a gente vai colher virtudes. E, ultimamente, nós temos plantado muitos vícios. Nós só temos plantado vícios. Faz uma retrospectiva na sua vida e percebe se a gente não tem plantado o vício da gula, o vício da rede social, o vício da prioridade. Nós não estamos priorizando o que de fato tem que ser priorizado. Então, às vezes a gente prioriza tanta coisa, esquece de priorizar a família, né? E aí eu trago para minha vida, né? Priorizo rede social, priorizo estudos, né? Priorizo trabalho. E você não prioriza o que é mais importante, que é Deus e a família, né? Na verdade, é Deus, família e igreja, né? Nessa sequência.
Então, de fato e de verdade, o nosso grande problema é que nós estamos viciados. E o vício é um rastro da religião babilônica, né? O vício, querendo ou não, ele traz traços, entendeu, de uma religião que não coaduna com a religião cristã, a religião do Deus triuno, entendeu? A religião do Deus que criou os céus e a terra e da religião, principalmente, que foi nos deixada, legada e outorgada por Deus na Bíblia Sagrada. Fala, Marcelão. Bacana, né, professor? Isso aí que essa aula de hoje, porque explica muita coisa, essa teimosia do povo, né? Quando eles se desviam de Deus, aquilo que arremete eles lembra, faz eles lembrarem daquilo que, né, está mais enraizado neles, eles praticam, né? Isso aí. É muito interessante, porque a gente responde os porquês, né? Ah, porque o povo é sempre assim, mas é cultural, né? É algo que Isso. já está enraizado neles. Isso aí, entendeu? É Porque isso. existem perguntas, existem porquês que você não responde, né? Mas esse tipo de porquê, essas coisas que a gente vai, a partir de agora que vocês vão começar a ler a Bíblia. Porque, gente, é impossível vocês terem esse tipo de conhecimento e lerem a Bíblia do mesmo jeito. Não tem como. É por isso que eu falo que o conhecimento ele é libertador. E eu falei lá pra vocês, ó, eu falei aqui em cima, ó. Um dos principais motivos pelo qual a gente precisa entender o contexto histórico é que vai encorpar o nosso conhecimento, principalmente no nosso devocional. Porque é impossível, depois de um conhecimento desse, você ler o texto bíblico da mesma maneira. Não tem como, gente. Você vai ler de forma diferente. Você vai ler a partir de agora tentando encontrar esses resquícios da religião babilônica, da religião egípcia. E aí você vai começar a entender, rapaz, ó, isso aqui tem a ver com isso. E aí a tua mente, né, vai começar a linkar uma coisa com a outra, entendeu? Mas isso aqui é só o contexto religioso, tá? Ainda falta o apologético e falta o autoral também, que vai ser papo para outra aula. Pois é, pá. Por isso que tinha que ser online, né? Ao vivo. Ao vivo, entendeu? Muda tudo. Muda tudo. Ô, professor, Oi. só uma questão. O senhor chega em casa que horas? Do trabalho? É, Não tenho hora. nunca tem hora, né? Eu não tenho hora porque eu sou escrevente do comandante, entendeu? Então eu só vou embora depois que ele vai. E porque como a nossa aula é uma vez por semana só, talvez valeria a pena a gente fazer um sacrifício aí de ir dormir um pouco mais tarde para a gente ter as aulas ao vivo. Mas assim, só pra você ter ideia, tem 2 semanas que eu não chego em casa com a luz do dia. Entendeu? Uhum. Porque a gente tá A luz do dia só diz o quê? Por volta das 8? mais ou menos. Entendeu? Mais ou menos. Eu tô chegando em casa ali entre 6h30, 7 horas. Então, para nós aqui, por exemplo, é 11 horas. Agora vai entrar o horário de verão, vai diminuir 1 hora. Mas eu acho que fica tarde pra vocês. Porque assim, ó, Depende do tarde, professor. Não tem vez que Porque eu a acho gente que vai dormir meia-noite, 1 hora. é um sacrifício que vale a pena, cara. É uma vez por semana, sabe? Pelo menos é a minha opinião. É claro que eu respeito a de todo mundo. É o conjunto. Acho que o que pega pra mim de ser assim é porque não é nem de ser tarde, mas é porque a gente teria que combinar um horário. E como pro professor é meio incerto, seria muito variável. E eu acho que por ser tão tarde, tinha que ser um horário, né, combinado certinho. Então, se for possível, vai ser bom, mas, né? Não, mas, por exemplo, se ele chega até 8 horas, imagina que ele chega às 6h30, 7 horas, até ele se preparar, pronto, dar lá um beijinho no Arthur e tal, conseguir colocar as coisas em ordem. Eu acho que 8 horas, aí o professor pode dizer melhor, 8 horas talvez seria um horário bom.
Assim, Mas eu já fiz discipulado aqui 1h da manhã. Não foi durante um mês ou 2, não. Entende? Eu acho que valeria a pena o Eu sacrifício. também acho. Eu acho que para nós seria top. Minha preocupação é com o professor, não, mas com a gente eu tô acordando 6 pode ser, eu acho top. Eu tô acordando 6 horas de um domingo para poder dar aula. Cara, Sim. eu amo fazer isso aqui, cara. Eu amo fazer isso. Não tem nada que seja melhor do que isso, entendeu? A minha preocupação é vocês, de ficar muito tarde aí. Porque assim, ó, dia de segunda-feira, costumeiramente, dia de segunda-feira e dia de sexta-feira, esses 2 dias, eu acho que sexta mais do que segunda, são os dias que ele mais sai cedo. Só quando tem algum problema, né? E ultimamente está tendo muito problema. Mas assim, esses 2 dias, exemplo, essa semana agora, segunda e sexta, ele saiu cedo, né? Sexta-feira mesmo ele saiu meio-dia, né? E sexta-feira é o dia que esse cara quer partir logo para a vida dele. É isso aí. Eu acho que sexta-feira era um dia ideal, por exemplo. Mesmo que a gente tenha alguma coisa, tem um jantar que não sei o quê, mas meia-noite já está em casa, 11 horas já está em casa. Eu penso assim, aí se geral concordar, eu com você também, é claro, né, professor? Não, para mim, se vocês quiserem já fazer o teste sexta-feira, eu tô aí, entendeu? Eu acho legal. Vamos fazer o teste? Por mim, pode ser. Pode ser. Aí, por exemplo, a gente faz um horário, por exemplo, fixo às 8 horas, horário de Brasil. Isso. Aí para vocês aí vai ser, mas para vocês vai ser meia-noite, cara, é muita Vai coisa. ser meia-noite, mas a partir da outra semana já vai ser 11 horas. Ah, entendi. Doutor, para quem fica em casa assistindo filme até 1h, 2h da manhã, mexendo no celular para assistir uma aula, não dá nada. Gente, mas Me ajuda. vocês dormem... Essas aulas Mas calma aí, ao vivo, vocês dormem 2 horas da manhã para acordar que horas? 6h30, 7 horas. Tem criança que acorda 7, tem criança que acorda 6. Ó, esse aqui acorda 4h30, dizer. Gente do céu. Rapaz, eu descobri, veio um pastor pregar aqui na igreja, que é amigo do pastor setorial aqui, e ele é o pastor presidente da Assembleia de Deus em Portugal. Ele é o pastor da Convenção das Assembleias de Deus da Europa, inclusive. Inclusive, ele vai agora inaugurar uma Assembleia de Deus, acho que essa semana ou na próxima, na Espanha. Aí um colega meu até falou assim, que era para eu conversar com ele, né? Já que eu tava querendo ir pra Europa. Aí só que eu não falei com ele não cheguei a comentar nada com ele, nem falei nada com ele. Mas ele é daí, né? Aí eu falei, se caso um dia eu precisar dele, eu vou falar com ele. Qual que é o nome dele, professor? Rapaz, o nome dele é estranho. Eu só vi ele pregando só. O nome dele é estranho. Ele tá na Europa já há um tempinho já. Mas é isso, pessoal. Assim, se vocês toparem, o meu problema é com vocês, entendeu? E aí o que é que eu faço? Como vai ser assim já umas 11, eu só faço 1 hora de aula, entendeu? 1 hora de aula e depois perguntas. Eu topo. Entendeu? Pra mim tá de boa. Então a gente faz o teste sexta-feira. É bom que eu nem gravo aula. Gravar aula é muito Cadê chato. você, irmão? Já foi fazer cocô de novo? Tu viu? Fala aí, Marcelo, o que você acha dessa nova sugestão? Abre o microfone. Abre o microfone, Marcelo. Ao vivo é melhor. Aí. Professor, Sexta-feira, top. A gente vai dormir aqui 2, 3 horas mesmo? Nossa, é porque vocês estão em outro mundo. O meu mundo não é esse Professor, não. sono regulado e imigração não bate, não cola na minha esquece. frase. Professor, é 1 ano de experiência para você falar, caraca, esses caras são tudo malucos. Não, é só vir para cá para você ver. Só tá chegando aí
6 horas, você vai começar a chegar 10 horas. Aqui 9 horas o sol está indo. 9 horas, o sol. Aqui o senhor vai conseguir chegar, sair com o sol e chegar e ver o sol ainda. Aqui eu tenho que fazer um planejamento, porque eu trabalho com a mente, né? Eu trabalho com a mente no trabalho, eu trabalho escrevendo com a mente. Então, assim, eu preciso dormir pelo menos 6 horas. Se eu não dormir 6 horas, eu já não sou a mesma pessoa, né? Já não sou a mesma pessoa. A mente já não funciona. Minha mente não funciona, entendeu? Exemplo, ontem. 5 horas. Ontem eu saí, né? Fui na casa da minha mãe e tal, aí cheguei em casa, era 11 e pouca, aí eu fui repassar toda a aula de hoje, né? Escrever algumas coisas que eu não podia deixar de falar hoje, fazer algumas referências, aquele ajuste final na aula. Quando eu fui dormir eram as 12h15, 12h20. Aí acordei 5 da manhã hoje, ou seja, eu dormi aí em torno de 4 horas e alguma coisa. E aí eu já sinto, entendeu? Mas é porque surgiu imprevisto, entendeu? Porque eu sempre me programo. Então, se minha aula é sábado, sexta-feira, eu sei que se minha aula é domingo de manhã, aí no sábado eu sei que eu tenho que me programar para chegar em casa a tal hora e tal, entendeu? Mas sexta-feira, para mim é perfeito. Para mim é perfeito. Fechou. Pronto. Então, eu vou encerrar a aula aqui no interromper.